Olha que coisa boa, né? Estamos aqui com esse líder político, esse articulador estadual e prefeito de Peritorá. Doutor Júnior, eu não vou nem alongar muito de falar inicialmente do seu município. Eu queria só entender uma coisa. Eu lhe convidei aqui porque eu queria entender que loucura foi esta de pesquisa divulgada por um instituto que ninguém nunca viu, né? É coisa armada? De onde é que esse pessoal tirou que em Peritoró tem aldeia indígena? Me explica uma coisa dessa, porque eu preciso. Inesperada esse resultado, que não condiz com a nossa realidade, nós vamos pesquisar, entender o que estava acontecendo. E vimos que era o Amazon, que tem um aspecto muito ali de clima, essa parte de defesa da Amazônia, e começou com essas ponderações agora. Mas aí a gente foi ver que eles botaram as características de cidades pequenas, que estão dentro da Amazônia Legal, que estão ali cheio de índios, cheio de violência, que não é a nossa realidade. Então a gente pontua que foi um erro grotesco mesmo, pela maneira, metodologia que eles usaram, onde eles não foram avaliar os índices concretos e os índices reais que tem dentro das cidades. Quando a gente pegou lá e viu Peritoró como com aldeias indígenas, mas não só aldeias indígenas, ainda apontou com alta violência contra os índios. Entendeu? Foi um erro em cima de outro erro. Ou seja, os índios estavam apanhando sem existir índio para bater. Entendeu? Uma loucura, uma coisa inexistente, né? Isso inclusive, prefeito, é um fenômeno que agora virou moda. Verdade. Não só esse tipo de instituto de avaliação, como também instituto de pesquisa eleitoral ou não eleitoral. Assim, qual é a credibilidade, né? A gente precisa entender isso. O desembargador Velten teve um dia desse aqui, o presidente do Tribunal Regional, conosco, e a gente estava indagando isso. A tendência que tem, de fora do período eleitoral, a lei também restringir este tipo de loucura, porque isso não tem sentido. O que um instituto desse ganha, né, em estar detonando uma gestão, né, que todo mundo está acompanhando? Verdade. Até porque o senhor é uma figura estadual, né, e muito conhecido, principalmente no meio da imprensa e no meio dos políticos, né? O senhor é um articulador muito conhecido, é vice-presidente, né, da FAMEI, né? Foi fundamental no entendimento para que se chegasse a um consenso da nova direção da FAMEI, tudo mais, que o Roberto está lá e tudo mais. Mas assim, eu queria realmente entender. Eu queria só saber uma coisa. Algum dia vocês receberam alguma visita, um telefonema? Vocês notaram a presença deles? Porque Peritoró passa muita gente, né? Também tem isso. Não, zero. O que a gente vê é que ele pontua, faz ponderações sem mostrar dados. Tipo, ele classificou lá Peritoró como alto índice de violência indígena, Peritoró com alto índice de moradores de rua, Peritoró com alto índice de feminicídio. Então, quando você vai ver Peritoró, não tem nem casos não tem um morador de rua e nem casos de feminicídios há muitos anos, entendeu? Então você vê que é como se fosse mesmo algo que pegou uma média. Eu acho que eles acabam fazendo, não individualizando e botando uma média. É a única explicação que eu tenho, entendeu? E lembrando que Peritoró poderia ser, sim, um local com todos esses processos, porque é um polo de encontro de estados. As pessoas vêm de tudo que é lugar. É um grande eixo ali do Norte e Nordeste, né? Nordeste, que poderia, a violência não seria, drogas, violência e tudo mais, não seria nada assustador de ter por estar naquela posição há décadas. Claro que nós temos problemas pontuais. Tem problemas pontuais, como qualquer município de pequeno porte do Maranhão, somente no nosso perfil, que não tem ainda industrialização, não tem grande geração de renda, nós temos problemas pontuais. Mas quando ele vem e classifica Peritoró em penúltimo lugar do Brasil, ele está dizendo que não básico nós temos, entendeu? Então ele saiu da realidade e saiu assim da realidade total, porque ele está dizendo lá que nós temos problemas tanto na parte básica da educação, como nós temos problemas básicos na questão da saúde, e quando você vai para os dados reais,
Nada disso prevalece. Se a gente pegar só o IDH, Peritoró ocupa 127º lugar do IDH. Então, BIM já tirou a gente do penúltimo lugar do Brasil, que é um índice, né, desenvolvimento humano, que é o índice padrão, que realmente dos órgãos federal, que tem um padrão de governo de avaliação, é um índice, vamos dizer assim, oficial. E aí a gente tem vários outros índices também que vão descaracterizar, quando ele classifica, por exemplo, a nossa saúde como uma das piores. E você vai hoje, abre a página do Previne Brasil hoje, Peritoró está em 13º lugar. E o Previne Brasil é um dado nacional, é do SUS, é uma medida do SUS. O que é o Previne Brasil? O Previne Brasil é o que mensura os atendimentos. Se está tendo atendimento de gestante dentro do posto de saúde, se está tendo acompanhamento de dentista dentro do posto de saúde. Se o agente de saúde está indo, se tem estrutura para o agente de saúde. Circular, se tem o atendimento, os programas alvos, que é o programa em combate ao diabetes, combate ao hipertenso, que é a função que é a função básica. E você vê Peritoró hoje em 13º lugar. Então, como Peritoró pode estar em 13º nos órgãos federal, numa avaliação federal, e lá está apontando Peritoró em penúltimo lugar. Então, você vê a discrepância da avaliação, ou seja, não foi uma avaliação focada, não se atentaram aos dados reais. Quando você vai também para a nossa educação nós demos um salto gigantesco com índices. Eu vi um dado um dia desse que achei muito interessante de vocês, porque, deixa eu lhe explicar uma coisa. Quando saiu essa notícia, nós temos milhões de acessos todo mês, né? E tem uma coisa aqui que é a responsabilidade, mas a credibilidade. E aí nós fomos atrás desses dados, né? E dissemos assim, mas espera aí, nem os dados oficiais eles foram pesquisar. Tu tá entendendo? Isso é que vem o seu convite de estar aqui, porque assim, era tão absurdo, porque se tivesse problema na saúde, o pessoal estaria fazendo manifestação, greve, parando estrada, né? Estaria na educação, o professor não perdoa ninguém. Não vem com isso, né, que não dá condição para tu ver se o professor não vem atrás de nós. E a grande maioria dos nossos funcionários são concursados. Principalmente na educação, e a grande parte dos nossos concursados estão na educação e na saúde. Então, esse dado nós não levantamos. Então ele não tem o contratado não se rebela com medo de represália. Isso não existe, porque nós temos a grande maioria concursados. Então, por aí você ter ideia, nós reformamos, todos os nossos postos de saúde são reformados, e todos os nossos postos de saúde, hoje, eles estão no PEC, são todos informatizados. Por isso que a gente avançou muito, e quando você vai para o Previne Brasil, nós estamos em 13º lugar, porque é um serviço organizado, onde o agente pontua, faz a sua parte, onde o enfermeiro faz a sua parte, onde o médico faz a sua parte, ou seja, todas as equipes multidisciplinares, através das ESMUTs, fazem a sua parte, e com isso a gente consegue avançar muito fortemente. Para você ter ideia, a gente está no perfil que até a telemedicina é implantada em todos os nossos postos. Nossos postos, o médico nosso do PSF, ele consulta e faz a consulta online com o especialista dentro da plataforma que o Ministério da Saúde oferece para a gente. Então ele senta aqui, tem a nossa estrutura de webcam, estrutura informatizada, no consultório médico. Ele não tem uma sala especial, dentro do próprio consultório. Ele atende o paciente e já marca também com o especialista e já faz essa consulta com o especialista. O especialista, o nosso médico, isso já por telemedicina. Então, é um avanço gigantesco que é mensurado com números que vai botar a gente hoje no 13º lugar dentro do Previne Brasil, dentro do Maranhão. Olha, deixa eu fazer aqui uma citação que é importante para as pessoas entenderem, né, a sua participação dentro de Peritoró. O senhor é médico, né, então automaticamente o senhor entende como ninguém de medicina, que deve ter sido um dos fatores, porque eu conheço a sua história política, da maioria de todo mundo, né? Mas a sua história política vem exatamente da forma que o senhor atendia as pessoas, né? Eu nunca vou me esquecer de uma vez conversando com uma pessoa de Peritoró, e eu perguntei para eles, antes mesmo de eu ir para a FAMEM, e a gente tem uma relação, eu perguntei para essa pessoa, e esse doutor Júnior, disse, ele é gente. Então assim, o povo é muito básico. O povo não viaja muito, né? Como todo mundo, não e tal. Não. Se gosta, gosta, se não gosta, não gosta.
Entendeu? Até porque no dia a dia o prefeito é fundamental, principalmente no Maranhão como o nosso, que sempre vai precisar de um desenvolvimento, que é uma questão que está muito na sua pauta, né? De discussão de como gerar renda individual, né? Digo isso porque já tivemos essas discussões. Mas, e a educação, automaticamente, o senhor, como médico, entende Sim. o fator fundamental e entra o social também, essa coisa toda. Mas a sua primeira gestão foi marcada muito não só da reconstrução, mas também da ampliação. Isso, muito avanços. Ó. Só te dar um exemplo, o CEAMA, que é o que mede o índice de alfabetização. Sim. A gente, quando assumimos, nós tínhamos 20% apenas de alfabetizados. Então, isso é uma vergonha, desculpa. Total, completa. Nós saltamos em 4 anos para 57%. O Brasil, a média Brasil é 56%. Então nós estamos 1,6, 57,6. 1,6 acima da média do Brasil. Então foi um salto gigantesco. Isso gera mais verba? Gera, mas assim, tanto a saúde como a educação, elas são cofinanciadas. Sim. Ou seja, o que você avança de produção, de resultados, você tem contrapartidas. Então, por exemplo, a classificação dos seus alunos. Se você tem escolas de tempo integral, sua contrapartida é maior. Sim. Se você tem uns alunos de área quilombola, e lá dentro da área quilombola você oferece uma educação de qualidade para esse aluno, e ele está inserido dentro da comunidade dele para evitar os deslocamentos, lá você tem um incentivo maior. Se você consegue algo que chama-se equidade, dentro dos parâmetros, ou seja, o aluno da zona rural, o aluno quilombola e o aluno da sede, se eles têm o mesmo nível de aprendizado dentro desses próprios avaliações como o CEAMA, também você vai ter contrapartidas como o VAAF, que já é a terceira contrapartida que o governo federal está. Então, isso aí nós avançamos bastante. Por quê? Primeiro passo que a gente fez quando assumiu a nossa gestão, a gente foi para capacitar os nossos profissionais. Então, nós fizemos uma parceria em Sobral, com o Instituto Lama, eu fiz questão de ir junto com todos os formadores. E daí nós fizemos um treinamento durante os 4 anos de formadores de gestores e copiamos o perfil de Sobral, que é simples. Não tem, todo mundo pensava que ia chegar em Sobral e encontrar tudo no moderno. Não, é o básico. É a Secretaria de Educação que funciona, os diretores estão lá dentro das salas, não vivem dentro de secretaria, dentro das salas, os coordenadores de polos de programas fazem os programas acontecerem lá na base, na ponta, e a organização primária de planejamento. Qual o planejamento básico? Conteúdo unificado. Você só vai conseguir equidade dentro das escolas se você tiver o conteúdo unificado. Se a mesma aula que tem lá na comunidade quilombola é a mesma aula que você tem na sede, o profissional está preparado para isso, entendeu? Então isso nós fizemos muito forte, essa captação. Por isso que nós avançamos muito. Você ter ideia, no nosso IDEB das séries iniciais, nós saltamos de 4,3 para 4,9. Nós crescemos 0,6, enquanto o Brasil cresceu 0,1. Olha o salto que nós demos. Não tem um índice ainda baixo? Tem, porque nós pegamos muito baixo. Então não dá para saltar de 3 para 6 na noite por dia. Então já crescemos 6% a mais. Como nas séries finais também, nós demos um salto muito grande, 0,6. Saímos de 3,3 para 3,9. Então saltamos 0,6, também maior do que o próprio nacional. Hoje nós estamos planejando para esse próximo ano passarmos da casa dos 5, é a nossa meta, de passar da casa de 5,5. Então nós temos que saltar e nós vamos estar já no nível superior a nível de Brasil, já vamos começar a igualar a nossa educação com uma educação a nível de sul, a nível de grandes potenciais que tem um recurso financeiro e um patamar mais organizado. Mas tudo com medidas simples. Reformas das escolas, todas as escolas são reformadas, melhoria da parte das... Não existe mais escola de taipa. Não existe mais escolas de taipa, todas as escolas de taipa foram abolidas porque nós fizemos 2 processos primeiro. No primeiro processo nós temos que não existia, nós diferenciamos as classes. Lá não existia creche. Então, você não tinha o primeiro contato do aluno, você jogava ele dentro da escola. A primeira creche que nós pegamos era uma casa alugada, onde a privada das crianças era um buraco no fundo
da escola. Então nós fizemos uma grande reforma, ampliação e começamos a pontuar os anexos e transformando todos eles em crechezinha. Então hoje nós temos praticamente 1.000 e poucos alunos no início de pré-escolar que quando a gente pegou não existia. Então nós fomos lá para a base para criar esse vínculo. Tudo que nós fazemos no nosso calendário, ele é praticamente dentro das escolas. Dia das Mães, nós fazemos em todas as escolas. Para quê? Para criar o vínculo da mãe na escola, com o filho, a comunidade. Então isso aí são avanços que vão cada vez mais trazendo como se fosse a relação da comunidade com a escola. Quando nós nucleamos as escolas, ficou aquela queixa muito grande. Vai nuclear, vai fechar a escola da zona rural, dos povoados pequenos. Nós nucleamos e não fechamos uma escola, porque onde a gente transformou o polo, as pequenas a gente montou e ficou como creche. Então, toda a comunidade, porque a grande dificuldade que você tem para se manter a escola é a quantidade de alunos. Sim, porque a escola recebe por amor. E o transporte das crianças é de uma responsabilidade. Sim, como é que você vai transportar a criancinha? Não dá, de 0 a 3 anos. Então, nós deixamos nas comunidades, elas se transformaram em creches pequenas. E acabamos com o multisseriado. Porque antes tinha esse multisseriado gigantesco. Como não tinha alunos para aquela escola, então se pegava todo mundo, se juntava e se montava uma sala. E a gente não, a gente nucleou, jogamos para lá e trouxemos as crechezinhas. Claro que tem que avançar muito, é uma fase inicial de um processo de reconstrução, não apenas estrutural, mas cultural. Nós estamos mudando a cultura do nosso povo. Ou seja, as pessoas entenderem o que elas têm que exigir. Claro. O pai, a mãe. Claro. Então, assim, é uma relação diferenciada no sentido de não só o prefeito ter a responsabilidade, mas a família. Isso nós pontuamos muito. E só um dado assim, muito interessante para você mostrar que nós saímos tanto da parte básica, como das creches, a alfabetização das séries iniciais, como a gente avançou muito também no universitário. Quando nós assumimos, Peritoral não tem universidade, mas com o Peritoral um grande entroncamento, nós estamos num raio de 100 quilômetros as cidades polos. Então, nós temos Pedreiras a 47 quilômetros, que já tem universidade conceituada, nós temos Codó a 70 e poucos quilômetros. Não quer dizer que não esteja no seu projeto. Não, claro, só vou te pontuar a cidade para tu entender. Nós temos Coroatá, que está ali próximo, que também tem universidade, nós temos Bacabal, que também está próximo e tem universidade, e aí quando nós assumimos, nós só tínhamos 20 universitários dentro do município. Aí o que nós fizemos? Colocamos o cursinho pré-universitário, gratuito, todo sábado e domingo com os professores daqui de São Luís, com um índice de aprovação já de 60%. Me permita, doutor. Você tinha 20 universitários. 20 universitários quando nós assumimos. Mas por quê? Porque não tinha incentivo. Não tinha o sentimento, por exemplo, eu ficava entristecido porque eu não tenho essa idade, não, tenho 43 anos. Então, assim, a gente via aquela juventude se perdendo. Então, quando nós assumimos, era aqueles paredão, aquelas festas, sim, entendeu? Quem tinha um pouquinho mais de condição de filhos de professor estava se perdendo ali nas festas, que não tinha aquela visão de progressão. E aí nós entramos, botamos cursinho para o universitário, abrimos também para quem já tinha tido, já finalizado a formação. E aí começou os resultados. E quando começou os resultados, eles estão todos o quê? Ao redor. Então, cidades próximas. Aí nós abrimos o transporte universitário gratuito. Hoje nós custeamos o transporte de 380 universitários. Saltamos de 20 para 380. 380 em 4 anos. E todos os 380 recebem transporte gratuito, independente da sua classe social. Mais um incentivo a mais para fomentar. Então, e dentro de um raio de 100 quilômetros, nós temos transporte para Pedreiros, nós temos o transporte para Bacabal, nós temos o transporte para Codó, nós temos o transporte para Coroatá. Entendeu? Dentro de um avanço muito grande, dentro de uma organização onde lá tem a frequência do aluno, só permanece no programa quem tiver frequência e quem passar. Quem não tiver frequência e não passar, perde o transporte gratuito. Porque direitos e deveres tem que dar lá. Sim. É um incentivo. Claro, né? É uma forma dele. Claro, de puxar, é uma forma de pai cobrar. Como o pai estudante. Poder se orientar. E a família está muito atenta por isso, entendeu? Porque às vezes o pai e a mãe, a gente passa a mão na cabeça dos nossos filhos porque o amor é tão grande que às vezes a gente deixa passar. Então, se a gente não tiver algo que controle,
que dê para eles os direitos e os deveres, eles não avançam. Então, hoje nós temos essa parte universitária que avançou muito. Quando o amigo falou, Felipe, você comentou a situação da geração de renda, nós também levamos uma sala do Sebrae lá para dentro. Isso fomentou muito a nossa economia. Isso é uma pauta que eu queria discutir com o senhor, duas pautas, na verdade, né? O senhor como articulador estadual, né, e que tem uma relação, né, muito forte com os prefeitos escutam muito o senhor. Então, assim, eu assisti isso quando estava na FAMEM e já quando eu cheguei nas conversas, sempre eu escutava doutor Júnior, e eu disse, opa, eu tenho que entender quem é esta figura centralizador, captador, não digo nem centralizador, mas captador. Mas eu queria fazer essas duas discussões. A questão da ampla discussão, né, entre os prefeitos, porque hoje a gente vê que os prefeitos começam a trocar, né, as suas experiências, começam a visitar, né, as políticas exitosas e tudo mais. Mas começam a construir também uma rede, entendeu? Que tem, sem dúvida nenhuma, a participação do governo do Estado. Sim. Porque o governo do Estado demonstra muito para a imprensa que ela está sintonizada com os prefeitos. Não é o que o governador acha que é bom para o município, não. É o que o município, eles trazem muito isso para nós. Eu queria que o senhor fizesse uma leitura nesse sentido. Nesse sentido, é a partir do município para o Estado, para o governo federal, que se faz essa leitura hoje. O municipalismo não era, né? Não, o municipalismo avançou muito. Então, o municipalismo cada vez avança mais. Por quê? Porque a classe política, e principalmente os prefeitos, começaram a trocar essa experiência e se unir muito mais, entendendo? Na nossa CNM, que é a nossa Confederação Nacional, com pautas importantes. Há 2 anos atrás, você acompanhou a queda do FPM. Sim. Então, dali foi uma loucura, todo mundo se uniu. Brasília, com 1 mês, a FPM voltou, com 2 meses, todas as emendas parlamentares voltaram e a gente voltou a respirar. Porque a cultura que se tinha era o quê? Se tira do município, se joga para o federal e se joga para o governo. E a responsabilidade está lá. É o prefeito que está lá. Quando alguém falece no nosso município, o caixão, ele vem do município. Até porque você está dando para aquele indivíduo a condição humana de você enterrar o seu ente querido. Então, é algo que tem que ser feito pela dificuldade que nós temos. Então, desde o caixão do município a ajuda dentro da Polícia Militar como um suporte em termos de manutenções, em termos de ceder prédios. Então começou a se identificar que o município resolve problemas e que nós, prefeitos, estávamos ficando com aquele peso muito forte. E essa tendência começou a cada vez modificar mais. O Flávio começou isso muito bem também, essa conversa muito boa. E o Brandão faz isso com maestria. O Brandão chama, o Brandão escuta, o Brandão posiciona. Pode ver que ele descentralizou o governo. Sim. O governo do Brandão está descentralizado. Região Sul já está atendida com prédio, lá. Criou uma secretaria municipalista. Não se fala mais Maranhão do Sul. Até o Flávio, até a gestão do Flávio, o Maranhão do Sul era muito presente. Hoje não, o Maranhão integrou. Uma coisa dessa. Então isso é a visão dessa construção que está se tendo ao longo dos anos. Então hoje nós temos o quê? Uma secretaria municipalista que resolve as coisas, que anda, que recebe prefeito, onde o secretário recebe prefeito, onde ele faz as coisas realmente acontecerem. Tem esse vínculo muito forte. E em Brasília... Esse rapaz é bom mesmo. Sim, eu ainda não entrevistei. Sim. Eu sou cumprimento e tal, eu não tenho relação com ele. Ele é da nossa geração, né? Sim. Dessa geração aí nossa, que eu me enquadro nela. Uma geração mais ativa, uma geração que escuta, uma geração presente. Então, ele é muito bem orientado e faz um grande trabalho. Pode ver que nós prefeitos temos uma boa relação com o secretário Orleans. E a nível de Brasília, isso também avançou muito, Felipe. Agora, a gente estando aqui próximo,
pela FAMEM, e lá também em Brasília nós temos o nosso vice, que é daqui do Maranhão, que é o vice-presidente da CNN. O Maranhão e o Nordeste tem um representante que é do Maranhão, que foi o presidente da FAMEM. Que hoje é o vice-presidente da CNN, muito bem articulado lá em Brasília. E a gente conseguiu, nessa nossa nova, também como vice-presidente da FAMEM, ficar muito próximo das relações institucionais, que é também outra parte forte do governo Brandão. Sim. Lá nós temos uma secretaria, junto com onde o secretário Washington tem uma estrutura magnífica e que atua mesmo, que está ali. Na inauguração, cobrindo a inauguração. E ele atua, e é muito atuante a Secretaria de Relações Institucionais. Ela pega, ela vê os convênios, ela ajuda os prefeitos, quando está em Brasília, agora também com treinamento, fazendo treinamento de como se faz acompanhar os portais federais, entendeu? Onde está o InvestSUS, então ele faz esse treinamento tanto para captação, como também acompanhamento dos projetos dentro do governo. Então a gente formou uma parceria muito forte da FAMEM, hoje já se iniciou essa parceria muito forte da FAMEM, já fazendo essa parte juntamente com as relações institucionais do Maranhão, com as relações institucionais federais, que tem hoje um secretário que é daqui de Quixadá, nordestino, que é o Elias. Então, um cara ali fenomenal. Tem o Eliseu que está ali com ele. Então, O Eliseu é dentro da casa do Lula, né? Sim, então isso ajuda muito. Sim, então essa articulação ela é muito boa e sempre priorizando os municípios. Por exemplo, tivemos lá, fomos para relações institucionais, recebeu todo mundo. Então, a gente vê que essa questão municipalista ela avança muito mais. Ela cada vez salta mais. Eu vou fazer uma recordação, porque o senhor esteve muito presente, né? Inicialmente sofreu muito também, porque eu estava lá com vocês, né? E só eu sei como me apunhalaram, porque o Maranhão foi protagonista, né? Junto com o Piauí, da greve de prefeitos. Sim. Então, assim, eu acho que em 40 anos que eu estou nessa história, eu falo na área de marketing e tudo mais, e de comunicação, eu nunca sofri tanta paulada. Tu tá entendendo, né? O próprio pessoal da FABEM me colocava em dúvidas, assim, tu tá ficando doido, né? E tal. Governo, todo mundo, ninguém entendeu nada. A própria CNM não entendeu a campanha que vocês puxaram, né? Foi na gestão do Ivo, mas quem estava lá bancando tudo foi vocês. E da noite para o dia tinha 17 estados que tinham aderido. Da noite para o dia, sim. Nós lançamos, lembra disso? Sim, sim. Né? Vocês autorizaram a gente soltar e vocês tinham 17 estados. Maranhão. Tanto é que quando teve um encontro com o Lula queria conhecer quem era o tal do Ivo, né? O Paulo que estava brigando com ele da noite pro dia, dizia assim, ele é meu filho. Verdade. É a coisa da política, mas o que eu queria dizer é o seguinte, essa relação com o governo federal, eu estou falando a nível de Maranhão. Sim. Mudou essa relação? Essa geração de vocês conseguiu mudar, né, de prefeito ficar sentado na antessala e não ter ninguém que recebesse, ninguém falasse? Muito, até porque também nós temos hoje uma bancada federal muito atuante. Sim. Nossa bancada federal ela é extremamente articulada. Até poucos dias nós tínhamos 2 ministros, entendeu? Então, para você ver o avanço que nós temos. Então, claro que nós tivemos a Era Sarney, que foi fortíssimo, que foi presidente, teve essa situação toda, mas mesmo com aquilo tinha aquele isolamento. A Era Sarney não foi essa coisa. Até porque tinha um distanciamento. Ele era muito forte, mas o distanciamento era o quê? Sim. Você só chega até o Palácio. Sim. O Palácio que vai para Brasília. Então, essa era a distância. Então, o Palácio era o majoritário de tudo. Você chegava até o Palácio, já estava ali, você teria o seu caminho. Então, e a parte federal canalizava energia e recurso para o Palácio. Ele não canalizava energia para distribuição. Então, todas as emendas eram canalizadas para onde? Para o Palácio.
Então, a articulação era direta a nível de governo. Hoje não. Hoje, a nossa bancada federal, ela faz uma articulação municipalista muito forte, com os prefeitos, botando recurso mesmo, desenvolvendo ações. Então, essa também, a receptividade da nossa bancada federal, o empenho da nossa bancada federal, também deu esse avanço muito grande para os prefeitos. Então, hoje, a gente, quando qualquer momento que a gente está em Brasília, a gente tem 6, 7, 8, 10 prefeitos. Principalmente nos momentos, vai liberar recursos, vai liberar as emendas, vai liberar... Tá lá toda a gente lá em busca dos nossos parlamentares e sendo muito bem recebido. Por isso que nessa fase agora da FAMEM, o presidente Roberto, ele com entendimento junto com a gente, com nossa direção, a gente está pontuando muito essa parte de planejamento da nossa articulação em Brasília. Em qual sentido? Nós estamos hoje iniciando um trabalho já de acompanhamento. Então, relações institucionais, federal, relações institucionais estadual, e a FAMEM sendo esse grande circulador. Sim. Juntando todos os técnicos com o corpo técnico. Nós estamos com um corpo técnico também em Brasília montado para poder fazer o acompanhamento dos municípios, principalmente agora para o PAC. Porque a gente é a maior aposta do governo federal, então a gente tem que andar lado a lado. Não adianta o governo federal lançar as plataformas se a gente não tem um projeto. Aí já começa do básico, o município não se prepara nem com o terreno. Nem o terreno tem, entendeu? E aí, muitas das vezes, o prefeito ele não tem o entendimento e tem uma equipe técnica que só engana ele. São coisas simples, protocolos simples, certidões, maneira, entendeu? E aí ele trava bem ali. E essa questão do projeto, porque é importante as pessoas entenderem que às vezes não é o prefeito, e não é a articulação. Isso hoje vocês aprenderam a fazer como nenhuma geração de prefeitos teve acesso. Eu acompanhei nessas últimas décadas, né, o quanto os prefeitos eram colocados. Eu brincava muito que eu dizia, vocês estão indo jantar lá em Brasília, né? Vocês estão indo conhecer os restaurantes, porque não entrava nos ministérios. Verdade. Os prefeitos convidavam os senadores, deputados, convidavam os prefeitos para ir passear em Brasília. Vamos ser claros. A marcha era nesse sentido. Não, a marcha era isso. E, de repente, eu vejo uma geração, né, que tem tudo a ver com a conversa que nós vamos ter daqui um pouco, que é a questão eleitoral, política, de poder. Sim. Eu vejo uma geração que não deu um salto, né? Não, sendo renovado os políticos ficaram velhos. Não, deram um salto porque se apresentaram como operadores, como técnicos, né? Como realmente chefes de governo. Verdade. Isso evoluiu muito. E a família está fazendo isso também de maneira muito forte. Você tem na nossa marcha, nós tivemos uma reunião de bancada. Sim. Pela primeira vez na história, se botou uma bancada federal e os prefeitos. Porque para entrar na discussão, onde algumas regiões, Buriticupu, pontuou a sua dificuldade em relação às falécias, em relação às erosões. Então, vamos canalizar energia de bancada para resolver o problema de uma situação. Então, foram pontuados vários fatores. O Milton pontuou a situação do arroz, que produz arroz e não tem onde armazenar, que é um potencial da nossa região. A prefeita Belezinha também pontuou situações para poder melhorar aquela região. Então, começou a abrir a mente para a região. E quem sabe o problema da região somos nós prefeitos. Sim. Então, foi o primeiro passo para que a gente comece a discutir as mesorregiões, como elas têm que ser discutidas, e dali os investimentos de mesorregiões. Nós somos 5 mesorregiões. Então, o que é que precisa para aquela mesorregião? Então, a bancada vai canalizar energia, claro, nas discussões internas entre os prefeitos, qual é o lugar mais estratégico, onde é o melhor lugar para ser desenvolvido, qual a abrangência que vai ter esse projeto. Então, o projeto já começa a ser mais do que descentralizado. Então, nós demos o primeiro passo. Esse passo que o presidente Roberto deu, ele foi fundamental, porque fomentou a discussão das emendas de bancada, que é um grande recurso, que geralmente se direcionava para onde? Para o governo do Estado, e o restante se dividia de maneira que poderia ser distribuído para os prefeitos. Então, se distribuía para prefeitos aliados. E aí se perdia a principal função da emenda de bancada, que agora ficou muito mais forte, que só pode fazer obras estruturantes e regionais. Então, esse passo que nós demos, nós abrimos esse leque. Ou seja, todo mundo com essa bancada para lá para decidir onde é que vai ser aplicado, e qual a principal necessidade daquela região.
pontuar pela característica. Não vim com uma fórmula, não, nós vamos mandar aqui um kit. Não, para aquela região nós vamos botar um hospital. Pô, mas lá nós estamos cheios de hospital. Não, essa região nós vamos botar um kit de asfalto. Não, mas aqui não é o problema do asfalto. Em Buriti, se ele chegar com asfalto hoje, não resolve o problema da região. Lá o problema é falécia. Lá é outra situação, assim como também ele chegar com asfalto. Lá um hospital, lá em São Mateus, que pega a minha região também, lá não vai resolver problema, porque o hospital tem São Mateus, o hospital tem Alta Alegre, o hospital tem em Peritoró. Hoje nós temos um problema com uma hiperprodução de arroz que vier o armazenamento potencializa toda a região. Cresce Peritoró, cresce tudo. Cresce e avança, as regiões começam a ser grandes produtoras também. Eu queria só aqui deixar alinhado, antes da gente discutir política, né, política partidária, política de eleição, que está bem aí, e o senhor tem uma visão muito ampla disso, né, e um discernimento para saber articular. Podemos entender, então, que hoje a bancada federal entende que a liderança, né, municipal, municipalista, vamos melhorar, então, é hoje altamente qualificada e presente. Sim, é isso? Sim, mudou a relação dos poderes? Mudou. Só te dar um exemplo aqui. A gente está monitorando, o presidente Roberto me incumbiu dessa missão de fazer esse monitoramento de Brasília. Sim. E a gente começa a fazer as avaliações e acompanhar. E a gente, quando manda para os prefeitos, rapidamente a coisa já anda ou já andou aquela pendência. Então já tem um perfil muito mais forte. Então a gente está fazendo agora um grande crivo, ou seja, fazendo um levantamento de todos os municípios e nós estamos dando feedback para os prefeitos, diretamente. E aí a gente, qual é que nós estamos montando? Para ver os prefeitos, por exemplo, essa cidade ela está resolutiva. Então, pô, bacana. E a gente vai pegar na mão daqueles que estão com dificuldades. Então, primeiro a gente vai levantar todos, fazer esse crivo, identificar quem está realmente com dificuldade, ou então tem técnicos bons, ou então os técnicos não têm a vontade de resolver, não estão empenhados com o prefeito, porque às vezes tu tem um escritório que tem 20, 30, 40 municípios. Então, aquele prefeito que é mais tranquilo, bota aqui entre aspas, ou seja, aquele prefeito que não tem aquela formação de gestor tão forte, mas é um grande líder político, vocacionado, quer acertar, mas às vezes ele fica ali pela própria falta de conhecimento, ele fica travado, e o técnico dizendo para ele que as coisas não andaram, porque aí botando dificuldades ministeriais que às vezes não é técnica mesmo e a maneira de organizar as coisas. Então a gente vai gradativamente nesse levantamento para chegar nessas prefeituras e potencializar essas prefeituras para desenvolver o seu trabalho a nível federal. Então, o que eu quero te pontuar com isso, que nesse primeiro levantamento básico, as prefeituras hoje, quase que 70%, 80% estão muito bem organizadas. A gente já chegou na letra, já estamos chegando na letra C do levantamento dos municípios, fazendo esse levantamento criterioso, nos feedbacks, tudo muito positivo. O prefeito está com essa pendência bem que não, João, essa pendência já foi até tirada, já foi encaminhada. Aí a gente pede para o técnico acompanha, no decorrer, porque demora um tempo de botar no sistema, ser analisado e ser aceito. E a gente está acompanhando, então está tendo uma evolução muito grande. Um corpo técnico muito interessante. Sim, tive a convivência com eles, eu aprendi a entender, né, como se davam essas relações a partir disso. Né? É claro que eu tive a sorte de chegar, estar lá na comunicação exatamente quando vocês apareceram. Né? Mas eu queria te trazer uma coisa que é a questão dos projetos. Eu estou vendo que vocês também estão. A gente sabe que não adianta chegar em Brasília sem projeto. Sim. Né? E Brasília tem 500 mil escritórios. E os escritórios estão ligados aos ministérios. Ninguém é criança aqui para não saber disso. Mas me parece, e eu tenho visto isso, é que vocês já chegam com os projetos, né? Porque o próprio Brandão sempre diz isso. Gente, não adianta ir se não tiver um projeto. Sim. Como é que está isso? Só para a gente partir para a questão eleitoral, né? Eu não posso deixar... Hoje o grande foco do governo federal é o PAC. Então, é a cereja do bolo. Então está tendo essa preparação, o acompanhamento, para você ter ideia de como evoluiu as nossas prefeituras. Sim. Que pela primeira vez na história tem 100% de adesão
dentro do processo do selo Unicef. Então, isso aí mostra que estão todos ligados e muito bem antenados. E dentro dessa nossa estrutura que nós montamos na FAMEM, tanto essa estrutura que está lá em Brasília, como essa estrutura que nós temos aqui com profissionais extremamente capacitados, como o Marcelo, o nosso corpo jurídico, enfim, nossa estrutura aqui é muito boa, tanto contábil quanto jurídica. Sim. Então, a gente também, nesse perfil de avaliação, nesse perfil de acompanhamento, quando nós identificarmos aquelas necessidades, também vamos pegar na mão para a elaboração do projeto também, para treinamento. Não elaborar o projeto, porque não adianta, a família não tem condições de elaborar projeto mas tem condição de orientar, ensinar e de identificar e dizer, prefeito, essa situação bem aqui não está legal, esse escritório não tem condição. Entendeu? E aí a troca de experiências com o que está dando certo é que vai fazer com que esse escritório não deu certo aqui, mas tem aquele escritório lá de Peitoral que dá certo, tem aquele escritório lá de Vargem Grande que dá certo, aquele escritório aprovou mais os projetos um tempo mais rápido. Então essa troca de experiências vai fazer isso evoluir cada vez mais. Para quem está nos escutando, que um projeto custa muito caro, muito caro, não é brincadeira, às vezes o projeto viabiliza, né, qualquer ação. Sim, mas é por isso que essa troca de experiência é importante, porque se aqui em Peitoral já teve um projeto que foi aprovado e tem o PF, vou te dar um exemplo aqui muito agora que foi, por exemplo, estádios. Então, já se pega um projeto de um estádio básico, uma cidade pequena, esse próprio projeto já pode ser levado para outra cidade. Assim como o governo federal faz muito forte, você pega o projeto das UBS, ele é um padrão. Então, a gente consegue avançar nisso também, nessa nossa interlocução. Como os projetos, por exemplo, o projeto da Areninha, do Centro Esportivo do ministro Fufuca, ele é um padrão para todo mundo. Então, está trazendo 100. Então, o que a gente tem que fazer ele disse que vai botar 100. Que isso que a gente tem que fazer é desburocratizar as prefeituras nesse sentido, tirar ela de refém de escritórios que não resolvem, que não faz nem o básico e está ali dificultando a vida do prefeito e consumindo. Então essa troca de experiência vai mostrar também, facilitar, porque com isso nós vamos baratear através da FAMEM essa troca de experiência de projetos entre as prefeituras, que está dando certo, barateia também para o prefeito, por ter projetos que vão ser aprovados, simples, fácil de executar, porque também vamos fazer um projeto mirabolante que ninguém executa, fácil, simples e que resolva o problema da população. A manutenção, só para completar mesmo, né? A manutenção desses projetos, eu tenho observado muito, por exemplo, essa Areninha, essa UBS, são manutenções que se houver uma organização, ela é muito barata. Não, sim. Né? Se você não deixar se destruir, porque... Pois é. Porque o problema é que o cara daqui 3 anos ele quer voltar a passar uma tinta. Não dá. Essa consciência nessa nova geração que entrou agora, porque agora teve uma renovação muito grande, tem que lembrar isso, e muita gente inexperiente, né? Essa visão de procurar como é que é o melhor modelo, né, desse calendário, dessa organização, é presente com essa nova geração aí? Você ter ideia que essa nova geração é tão preocupada que no primeiro encontro que nós tivemos em Brasília, a grande maioria dos prefeitos eram os de primeiro mandato. No segundo, na marcha, a grande presença dos prefeitos eram de primeiro mandato. Os prefeitos que mais conversam comigo hoje, na nossa troca de experiência, são os prefeitos de primeiro mandato. Então, assim, essa nova geração que entrou, ela está muito atenada com isso. Até porque, Felipe, tem um fenômeno fundamental que está fazendo com que o prefeito também se atente. É a informação que ela está lá no povoado dele, lá depois do rio, lá, e ele está com o celular, está com a Wi-Fi, está vendo o que está acontecendo em todas as cidades, no mundo. Ele não está mais refém de um rádio que ele ficava a pilha para escutar um programa que muitas vezes tinha um vínculo político e não levava à realidade. Não, ele está acompanhando tudo, então ele não aceita. Ele tem os veículos que ele pode usar. Claro, ele não aceita saber que se lançou um PAC e o PAC está tendo Areninha, o município dele não tem. Que o PAC vai construir o UBS e o município dele não tem. Nossas pesquisas mostram uma coisa muito interessante, né? Nós somos a segunda veículo, a segunda ferramenta de informação mais acessada no Maranhão, né?
Mas e a gente não fica gastando de divulgar isso, não. Eu é que gosto de divulgar por vaidade, né? Sabe quem é que mais acessa a gente? Não é a sede. A sede naturalmente já tem o acesso. Quem vai lá e fica o tempo todo vendo se está no imparcial, entendeu? É os povoados. Porque a gente faz essa leitura. Tu tá entendendo? Hoje a informática te permite fazer, até saber de onde é que saiu, né, o interesse. E a pandemia fez isso saltar de maneira extrema. Entendeu? A pandemia trouxe as conferências virtuais, trouxe o acompanhamento virtual, que não existia. Então, a pandemia deu esse salto tecnológico, porque fez com que as plataformas se organizassem mais, abriu a visão em relação ao conteúdo de redes sociais, ao conteúdo informatizados, e está chegando lá na ponta no homem do campo. Eu brinco muito que eu digo que eu tinha 20 grupos, já era muita coisa, né? Na pandemia, só para ter uma ideia, de todas as regiões, pulou para 98 grupos. E nós temos um problema que a gente não pode dizer não, porque o cara convida, a gente tem que entrar. Eu tenho todos os grupos de Peritoró, eu não consigo sair. É uma coisa absurda. Porque antes de ser prefeito eu já estava, né? Depois que eu assumi, aí você não tem como sair. Antes o prefeito estava em 5, aí depois que eu me elegi, me botaram em 20, eu também não saio. Fico lá, pontuo alguma ponderação. O cara tem alguma coisa para te dizer? Ele não é onde tem o desabafo. Claro. É diferente do que haver no teu privado. E o ser humano, ele, por ser ser humano, e o ser humano, por ser ser humano, ele não é perfeito, porque ele não é divino, ele é ser humano. Então o ser humano tem um problema muito, muito forte, que na hora que ele quer algo, ele tem a tendência a falar mal do outro. Entendeu? Tipo assim. Isso vai nos comentários. Isso. Então, com isso, quando vem no teu privado, tá acontecendo isso, fica algo ali muito pessoal, que muitas vezes pode ter um interesse que não é o interesse de resolver o problema da comunidade ou o problema do setor. Já no grupo não, é desabafo. Na minha rua tá sem água, não sei quanto dia. Você lê o que é que tá acontecendo? O setor é responsável, porque na rua tal. Não era bom, e por que não trocou a bomba? Entendeu? Então você começa a pontuar coisas simples. Aí você começa a resolver e saber que escola tal, faltou a merenda. Como brinca o pessoal, diz que às vezes o problema é a rolha, né? É uma rolinha que tinha para botar lá. Como a escola tá problema de merenda, se tem merenda para todos? Não, aí você vai pontuar, não, que lá não tá tendo interesse de fazer. Entendeu? Então tem essas coisas que a gente consegue observar nas redes sociais e nos grupos, que não dá uma vivência muito melhor dos problemas reais que a população está vivendo ali na ponta e que está lhe prejudicando. Bom, mas vamos falar uma coisa que nós temos uma mesa política, né? Palpite é uma mesa política e não tem como a gente falar de política pública, a gente conversa até para as pessoas entenderem a capacidade dos gestores, dos políticos que vêm aqui, né? Dos deputados, vereadores, senadores, secretários de estados, presidente de assembleia, né? Brandão já prometeu que ele vem, né? E que é para não ter pena dele. Eu gosto dele, né? Eu falo muito aqui que o Brandão é talvez um dos governadores que eu tive convivência, o que é mais cuidadoso com a imprensa, que eu conheço. Entendeu? Não é só comigo, não, porque a gente no meio ali, a gente tem também os grupos da gente, né, que a gente consegue entender as coisas. Se ele não responde na hora, ele volta a responder. Se ele não pode responder aquela pergunta, ele manda os assessores, entendeu? Conversar, discutir o assunto. Então, assim, porque essa relação é o que acontece. Né? Eu falo muito para as pessoas, que do 100% que a gente sabe, né? Às vezes 80% a gente negocia. Sim, claro. Porque tem que se ter muita responsabilidade, né, nesse sentido. Mas eu queria conversar sobre a mesa política, porque indiscutivelmente o senhor está na eleição do ano que vem como um dos grandes articuladores, né? Não só por causa de ser prefeito lá de Peritoró, mas porque o senhor é um articulador estadual.
né? Eu vou aqui falar porque eu tenho esses dados, né? Principalmente por causa da eleição da FAMEM, hoje deve estar quase dobrado, isso se não está o triplo, né? Mas na eleição do FAMEM eu só tinha 70 prefeitos que assinaram e disseram, nós vamos votar com o Júnior, tanto que todo mundo teve que correr atrás, né? Para negociar com o Júnior, e se entendeu a importância da capacidade. Vamos entender que hoje nós temos 4 candidatos a governador, né? Temos 2, 3 candidatos muito fortes para senador. E a gente entende que o governo federal, por exemplo, tem interesse, muito mais interesse em discutir com os políticos do Maranhão os senadores, leia-se PT, né? Leia-se Palácio do Planalto. Palácio do Planalto hoje tem mais interesse de ter senadores para não ficar refém do que esse é um dado muito importante, né? Mas nós temos 4 pré-candidatos consolidados. Não adianta dizer que pode até desistir, pode até sair, né? A gente não sabe qual é o oxigênio que esse pessoal tem, mas a gente sabe a força que a máquina tem, né? Então vamos fazer a leitura. Nós temos Felipe Camarão, nós temos o Braide, que aparece sempre em primeiro, que é um fenômeno, diga-se de passagem, esse primeiro. Eu questiono muito, o que eu falo aqui eu questiono nas minhas colunas, porque eu não consigo entender um candidato que as pessoas nunca viram e está nessa posição. Eu preciso entender essas planilhas dessas pesquisas. E olha que todo mundo sabe, da minha especialidade é pesquisa. Temos o Laésio, que tem um retrovisor, está o tempo todo rodando o Maranhão, né? O Felipe roda o Maranhão, né? E agora nós temos o Orleans, que surpreendeu a todo mundo, não só por causa dessa coisa de pesquisa, porque agora essa pesquisa é muito, muito onda, né? Mas indiscutivelmente ele trouxe uma nova leitura, entendeu? Não só da consolidação do governo do Brandão. Eu acho que o melhor termômetro do governo do Brandão, por incrível que pareça hoje, foi o pré-lançamento da pré-candidatura do Orleans, né? Todos se mantêm no páreo. Mas como é que o senhor faz essa leitura hoje desses 4 candidatos? Não vou fazer aquela pergunta clássica, se fosse hoje a eleição. Não, sim, a eleição não é hoje, mas hoje, como é que o senhor faz a leitura da capacidade deles manterem esse ritmo eleitoral? O prefeito da capital, ele foi reeleito com quase 80% dos votos, 70 e poucos por cento dos votos, então mostrando a sua capacidade de governar. Então, até porque ele está numa grande capital, então ele acaba tendo uma vitrine. Então, a pontuação hoje do Braide acaba sendo muito direcionada ao seu trabalho e o que ele consegue demonstrar o seu trabalho a nível das suas redes sociais. Então, nessa nova tendência do eleitor, o eleitor hoje está buscando algo que lhe dê um amparo, que está resolvendo os problemas seus pontuais. Mas o Braide tem essa situação muito bem estabelecida por ser o prefeito da capital. A nível de São Luís. A nível de São Luís, e consegue furar um pouco ali a bolha, porque hoje a informação é disseminada, como a gente estava pontuando ainda agora. Então, hoje, e ele é muito bom. E hoje ele é bom. Ele pegou problemas pontuais e foi se desenvolvendo. Então, ele é um candidato em potencial crescimento, e que, se conseguir ultrapassar a barreira, vamos dizer, as fronteiras da ilha, é um grande potencial, que vai depender muito desse cenário político, porque ele ali é de direita, né? Então ele tem essa cara, não é uma extrema direita, como é o Laésio representa a extrema-direita, a grande parte mesmo bolsonariana, extremista. Então o Laésio trouxe isso para ele, até porque ele já foi candidato a governo nessa bandeira, entendeu? Então o Braide surpreende um pouco o Laésio, já pontuou na frente do Laésio, porque ele não é aquela direita extrema, já é uma direita mais um pouco moderada.
Por outro lado, na esquerda, você tem dois candidatos, pré-candidatos. Você tem o Felipe, que vem com a bandeira esquerdista de estar no PT, se Lula é o atual vice-governador, então também tem esse potencial de crescimento. É bom no feed, é bom na relação. Sim, é jovem, foi um bom secretário de educação, sim. Entendeu? Tem esse vínculo muito forte que já vem do governo do Flávio Dino, do nosso ministro Flávio Dino, e pontualmente surge o Orleans, que vem com essa característica muito forte municipalista, tendo um apego muito forte dos prefeitos. Então ele tem uma relação, hoje o Orleans construiu dentro da Secretaria Municipalista uma relação muito forte com os prefeitos. Na verdade, ele é que fez essa secretaria. Sim, essa secretaria nem existia. Não, esse vínculo dele, ele tem um bom trato, ele resolve, ele escuta, então ele tem várias qualidades que me levou a essa ascensão. E o que é que a gente enxerga de tudo isso? A gente enxerga que o melhor caminho, até porque eu sou da base governista, eu estou fazendo um parâmetro, mas a minha base é governista, entendeu? A gente está na base do governo, e hoje o líder político para a gente é o governador, porque é o líder político em atividade. Então o governador Carlos Brandão é o grande líder político. Então a gente enxerga que nesse processo, porque somos um grupo só, o Felipe e o Orleans representam um grupo que ganhou a eleição. Então, se a gente conseguir, nesse caminho, o governador conseguir fazer com que as arestas sejam amparadas, independente do candidato, eu não estou pontuando o candidato Orleans, eu estou pontuando o candidato Felipe, todos os dois têm grandes qualidades e grandes condições de ser grandes governantes e de ganhar a eleição, mas a gente precisa primeiro ter essa harmonização. Eu acho que essa pacificação... O senhor acredita nisso? Eu acredito que o governador Carlos Brandão ele é muito habilidoso nessa situação. Então assim... Vamos entender uma coisa. O Brandão está deixando todo mundo discutir, todo mundo se enfrentar. Ele fala alguma coisa com você? Não. A visão que eu tenho assim, do governador Carlos Brandão. Então, todo mundo está tendo esse ponto, todo mundo está querendo. Então, o Felipe está aqui, o Orleans surgiu também, então ele está ali acompanhando e vendo a coisa andar. Só que vai ter um momento que essa conversa ela vai ter que ser muito mais franca e muito mais objetiva. Porque hoje a gente só tem suposições. Suposição daqui, suposição dali. Eu sou pré, mas é isso, aqui. Então a gente vê suposições que muitas das vezes os próprios entornos criam. E pode tirar uma distorção da própria realidade. Então, eu sou prefeito, eu tenho um entorno de mim. Então, esse entorno, às vezes, me pontua situações que me tiram um pouco da realidade. Então, eu acredito muito na habilidade do governador Carlos Brandão, porque ele é o nosso grande líder, dele conseguir fazer essa condução. Se a gente tiver harmonização, aí a gente já dá um salto, falando a gente porque eu me considero da base governista. Então a base governista já dá um salto. Mas quem o Brandão decidiu, por exemplo, o Júnior vai com quem o Brandão decidir? Nós vamos no consenso. Nós vamos para o consenso, entendeu? Nós vamos para o consenso. E dentro do nosso consenso, o grande líder político é o governador, porque é o líder político em exerção política, entendeu? Então ele é o grande. O Felipe pontuou isso muito forte. O governador Brandão, eu sou vice do governador Brandão, então como é que eu vou falar mal do governo que eu faço parte? Entendeu? Então, são situações que a conversa, o diálogo, vai levar a um entendimento. E surgindo esse entendimento, que é o que eu acredito fortemente, porque você viu como nós conduzimos a FAMEM. Sim. A gente conduziu a FAMEM para o entendimento. Sim. Bem ali foi um momento onde a gente poderia ter feito a guerra. Se trocou. E o Maranhão. A gente poderia ter feito a guerra, ter ido para a guerra, mas a gente ponderou todo mundo, porque a guerra é ruim. A guerra só é bom para quem tem interesse próprio. Sim. Quando você vai pontuar a Rússia, o interesse ao petróleo, entendeu? Quando tem interesse de um porto, quando você tem interesse próprio, a guerra é bom. Essas figuras de interesse próprio estão bem identificados por vocês? A gente acaba vendo aquelas situações pontuais e tem aqueles sentimentos. Porque tem todos os grupos tem essas pessoas. Tem aqueles sentimentos, entendeu? Então, assim, o melhor para o Maranhão é a tranquilidade. Porque quando se tem tranquilidade, você tem foco para trabalhar. Então, o governador Carlos Brandão tem projetos aí gigantescos para chegar na ponta. O governo federal tem projetos gigantescos para chegar na ponta. Então, se tem uma tranquilidade,
você se trabalha muito mais, entendeu? Então você consegue desenvolver os programas de maneira mais forte, você consegue captar mais recursos, você consegue agir porque a sua cabeça está tranquila para gerar aquilo. Não está preocupado em confusão, em guerra, porque isso aí vai chegar um momento. Eleição, no momento da eleição, aí muda tudo. Mas para eleição nós temos praticamente ainda 1 ano e 3 meses, não é isso? Então já pensou, 1 ano que a gente não evolui, 3 meses que não se evolui já é muita coisa. Então a gente acredita muito nessa situação desse entendimento. Eu acredito que vai ter um entendimento. A minha concepção é essa, é o que eu acredito, porque você só vende o que você acredita. Então, eu acredito que o entendimento é o melhor, entendeu? É o melhor. E acredito muito na habilidade do nosso governador Carlos Brandão. E dizendo, pontuando, nós estamos na base do governo. Então, nós vamos... Não havendo esse entendimento, vamos fazer só uma leitura matemática aqui, porque o senhor sabe que eleição é calendário e matemática. Sim. Nós vamos fazer aqui o calendário, todo mundo diz que está longe, só que está todo mundo muito sensível, sim, fora já do calendário. Mas vamos fazer uma leitura aqui. Aparece o Orleans, que todo mundo nem colocava. De repente foram testar ele numa pesquisa e ele começou a decolar, né? E impressionou todo mundo. Não é verdade? Porque ninguém colocava ele como candidato. E da noite para o dia ele apareceu como candidato em todas as regiões. E foi muito bem aceito, né? Inclusive agora, há dias atrás, a Iracema, num evento, eu digo caseiro municipal, né? Lançou oficialmente, né, a arrancada do coisa e trouxe 2 políticos de grande peso, que é o Aloysio, né? Junto com o seu partido Podemos, que estava com o Braide, e não está, e traz o senador o Everton Rocha, que indiscutivelmente é hoje o cara, é o menino dos olhos do Lula, né? Eu brinco muito isso por causa da capacidade de articulação em todos os poderes, né? O Everton é reconhecido em Brasília como o cara que resolve o problema de qualquer um, né? Então, assim, vamos entender uma coisa assim, a chegada do Orleans, o Braide, eu não vou colocar o Laes porque o Laes não está com ninguém, né? O Laes tem um grupo dele e vai continuar fazendo a campanha dele. Tá certo, ele tá certinho, ele não tá gastando a energia dele, tá gastando a energia dele só com ele mesmo, né? Mas vamos entender que nós temos a chegada do Orleans. Isso diminui a chance do Braide ter o apoio do Palácio dos Leões e diminui a chance do Felipe Camarão ter o apoio do Palácio dos Leões? Eu não consigo enxergar o Palácio apoiando o Braide. Pronto. Eu não consigo enxergar, até porque tem divergências políticas que já vêm de eleição, entendeu? Então o Palácio teve um candidato a prefeito, entendeu? Então, assim, já começa a ter uma divergência política de eleição e tem uma divergência política também de visão política. O Palácio tem essa parte mais de centro-esquerda, um vínculo muito forte com o presidente Lula. Já o Braide tem essa ponderação mais direitista. Então, não tem um elo ali, um elo político fácil de se atacar. Mas tu acha que o Braide iria sem ter o Palácio dos Leões? Não, ele é candidato sem Palácio dos Leões. A minha concepção é essa. Ele nunca foi um candidato que nunca nem ponderou o apoio do Palácio. Entendeu? Ou ele está esperando? Claro, quem que não queria o apoio do Palácio, né? Eu acho que ele não negaria o apoio do Palácio. Vamos ser lúcidos. Eu acho que ele negaria o apoio do Palácio. Não vou eu acho que o único que negaria o apoio do Palácio era o Laes. Ele sim negaria o apoio do Palácio. Porque ele tem essa concepção dele. Aqui para ser ele tem essa concepção dele, esse projeto político dele firmado e a maneira de conduzir isso. E a maneira de conduzir dele é trazer oposição franca. Então, ele é um opositor franco. Então, a bandeira dele, a partir do momento que ele pegou o apoio do Palácio, ele caiu toda a sua perspectiva. O Braide, ele já surge como uma centro-direita,
Então ele não tem esse vínculo tanto de direita, como não tem esse vínculo tanto de esquerda. É um potencial que surgiu pelo trabalho e pelas redes sociais. Eu acho que a partir de que o Leões decidir quem é o candidato, e isso não está longe. Muda. Não está longe porque a coisa está... Eu vou te dar um exemplo aqui muito clássico, que eu vivi esse momento, entendeu? Eu comecei com o Everton, na candidatura de governo do Everton, da construção do início e fiquei até o fim. E quando nessa construção... Uma característica que eu não arrisquei aqui, desculpe, prefeito, que eu ia falar sobre esse seu fenômeno de resistência. Sim. Então, obrigado por ter lembrado. A gente, como diz aquela história lá do cabo lá do interior, a gente é de palavra. Deu a palavra, a gente cumpre. Por que eu já estou na base governista? Porque quando eu fiz, a gente fez, quando teve o processo de unificação da FAMEM, naquele momento a gente estava unificando e estava entrando na base governista. Então, bem ali, a gente já ponderou a nossa palavra, um posicionamento. E o Palácio dos Leões. E um caminho para isso. Não estou falando do governador, mas o Palácio dos Leões tinha um receio tão grande, né? Porque a gente fazia a cobertura e tudo mais, e para piorar, eu ainda estava lá dentro da FAMEM, então assim, era imparcial, e a FAMEM, a comunicação da FAMEM, qual era o medo deles? O Júnior não é vendável, o Júnior é resistente, o Júnior paga o preço. Sim. Entendeu? E de repente o Júnior surpreendeu quando viu que para o Maranhão e para o municipalismo seria terrível. Sim. Tu poderia ter ganho. Sim. Mas ninguém ia mais se juntar. Sim, ali a gente não tinha mais como fazer esse processo de união, se ali a gente rompe. Então a gente fez essa leitura muito forte naquele momento e viu que o melhor para o municipalismo, o melhor para os prefeitos, o melhor para botar uma situação mais tranquila para o governo também desenvolver suas ações, era se tivesse aquele processo de união. Ali foi um momento que a gente tentou botar um caminho mais tranquilo para a política do Maranhão, que eu ainda acredito, porque assim, está muito longe ainda, eu acho que ainda tem muita conversa para acontecer. Está muito longe. Tem muita conversa para acontecer. Eu ainda acredito muito assim. Tu acha que vai em 2026? Eu fiz essa pergunta para o governador, né? Porque ele é resistente e insistente em dizer assim: ei, eu quero governar. Vocês estão tirando o meu direito de ter meu governo. Sim, que é deselegante até, muita gente está forçando ele a se declarar. Essa é uma questão que eu já até escrevi, que o Felipe Camarão deveria acordar para isso. O grupo Dino, que está fazendo tudo que está fazendo, né, porque não é porque nós somos imprensa que a gente tem que concordar com os atos deles. A gente não faz os atos, quem faz os atos são vocês. Nós analisamos os fatos, né? E não é nem elegante e nem inteligente a oposição que está se fazendo, porque eu acho que só prejudica o Felipe. Não prejudica mais ninguém, tu tá entendendo? Né? Porque o Felipe é o vice-governador, em exercício, né? Então, a partir do momento que você bota... E não é agressivo. Que você bota o vice-governador contra o governador, é impossível você fazer uma construção de sucessão. É impossível. Não se pode se fazer uma construção de sucessão se está se ponderando um vice contra o governador. Então ele não vai fazer uma sucessão e ele não vai se sentir confortável e acreditar que vai ter uma continuidade de um projeto político. Então isso aí, no meu ponto de vista, é um erro. Entendeu? Uma construção de sucessão, ela se constrói por gestos, se constrói por confiança. Então, se o vínculo de confiança, que é isso que eu discuto toda vez, e tem poder, se o vínculo de confiança ele se fixa, você dá essa tranquilidade. E aí eu venho ponderar o entorno. Aí o entorno também se sente mais seguro. Porque ninguém chega que não chegue com um grupo. Assim como se tem um grupo aqui, se tem outro aqui. Então, se o grupo não vê e não enxerga que ele também faz parte do projeto, ele não agrega. Então, essa construção de fazer parte do projeto, todo mundo se sentir nele, independente do candidato. Não estou ponderando aqui, o candidato Orleans ou o candidato Felipe é o melhor. Não é esse o questionamento. O questionamento é o quê? Você tem que chegar em um consenso onde os grupos se identifiquem que eles estão
privilegiados pelo projeto, ou seja, que eles participam desse projeto, que eles estão construindo algo que eles fazem parte. Isso não é fácil, por isso que eu digo, ainda tem muito tempo para isso. A gente já acompanhou momentos de crise extrema, depois de conciliação, crise extrema, porque isso é natural. Olha, eu vou tirar o exemplo da eleição passada, que eu vivenciei isso muito forte, e a ponderar duas situações. Primeira situação que eu ponderar a força do governo. Quando a gente estava no começo da caminhada do Everton, Maranhão Mais Feliz, 150 prefeitos, 160 prefeitos, aquela coisa, aquela movimentação toda, todo mundo junto, todo mundo unido, porque naquele momento se tinha uma ponderação que o Flávio, que era o governador, poderia apoiar o Everton. Então aquilo dava aquela sensação e aquele sentimento nele. E o Flávio, assim como o governador Brandão está fazendo muito sabiamente, nunca declarou: ó, estou governando, vou governar, nunca disse que apoiaria A ou apoiaria B, ou que sairia do governo, ou que ficaria. Ele ponderava projetos. E assim ele foi fazendo, entregando obras, fazendo movimentação. E começou essa discussão quando virou um ano. Ainda teve 2 reuniões. Teve a primeira e depois se adiou mais 30 dias para se ter um posicionamento. Então, Felipe, é impossível se ter um posicionamento agora de quem é o candidato, gente. Isso não tem como se construir isso agora, não tem como, por quê? E também o governador não pode se ter esse posicionamento porque o cabeça dele tem que governar, ele está fazendo certo. Se ele traz essa discussão e aflora ele mesmo sendo esse mediador e tal, ele acabou a construção do governo dele, dificulta o governo dele. Então ele está fazendo correto, ele está deixando a decisão dele, que é a decisão pessoal dele, para o momento correto. Aí ele vai. Então ele tem tempo de avaliar, ele tem tempo de pensar, porque é diferente da nossa presidente, com todo o respeito, toda a admiração e que a gente tem pela história e trajetória política dela, ela ponderar que o Orleans é o pré-candidato, entendeu? Ela, claro que ela traz um peso muito forte por ser está em uma grande distância como presidente da Assembleia, tinha um vínculo muito próximo com o governo, dessa parceria da unidade dos governos, cada um, claro, com sua prerrogativa, do que era agora. Se o governador... Então também levou a Iracema a se afastar do... Não, eu estou te dando... É uma loucura isso. Eu não estou ponderando essas situações de assim, do que, de quem levou, não é isso. Tá. Eu assim, a fala da Iracema, ela é totalmente diferente da fala do governador. Sim. Entendeu? Então, se tem um sentimento, mas a fala do governador, ela afirma. E ele está fazendo de maneira maestrosa. Ele está deixando a fala dele política para o momento correto. E o momento não é esse. Então, ele está certíssimo em se preocupar em governar. E, claro, e agora ele tem que começar a trabalhar essa mediação. Mediar e como vai se construir. Já chegou o limite? Não tem limite. Vocês ainda vão ver muito risco, muito estrito com a coisa. Não tem limite. Claro, eu acho que não chegou no limite porque a discussão ele avança muito. Só para encerrar, eu ficaria 2 horas, entendeu? Porque isso aqui é bom demais quando a gente conversa, porque isso aqui não é entrevista, isso aqui é uma conversa, sim. Né? É bom demais quando a gente, do outro lado aqui, no outro microfone, tem uma pessoa preparada, de conhecimento e que não tem medo de falar. Isso é fundamental para um político e para quem entrevista, ou para quem conversa. Se tem uma tensão muito forte e tem sido usado um fator, né, muito perigoso, que nós já vivemos muito no Maranhão isso, né, que é a questão judicial. Né? Vai prender, vai tirar do governo, vai isso, vai aquilo e tal. Só acredita nisso? Eu acho que, assim, a minha visão... Você não desacredita. Vai chegar a isso? A minha visão... que eu estou te pontuando. Então, nós temos entornos e temos cada um defendendo o seu projeto, certo? Pois não. Então, quando se tem essa discussão, isso faz parte da política, cada um vai ponderar situações que lhe tragam agregadores. Então, cada um. Então, hoje se enxerga, nós temos hoje o nosso ministro, Flávio Dino.
Flávio Dino tem uma conduta inabalável. Se você pegar a conduta, ele entrou no governo, saiu do governo, foi para o ministério e hoje é ministro do Supremo. Então ele sempre foi muito correto nas suas condutas, entendeu? Mas claro que hoje ele é o líder de uma determinada situação e onde ele está no chefe do judiciário. Então é muito fácil dizer que tentar ponderar alguma situação que o Flávio possa fazer. Mas se você for ver a conduta do Flávio, ela é inabalável. Então eu não consigo enxergar essa condução. O que eu enxergo é que se tiver essa permanência e se tiver um racha, você vai dificultar um processo eleitoral que poderia ser muito mais fácil. Entendeu? É essa a minha visão que eu tenho. E claro, aí o governo vai usar, quem está próximo do governo, porque a gente nunca viu nem o Flávio e nem o Brandão ponderar situação nenhuma. Nunca ninguém viu nenhuma fala do Flávio, do ministro Flávio, nenhuma fala do Brandão. Piada sim. Entendeu? Dos dois. Sim, mas faz parte da política, a conversa, aquela situação, porque você tem aliados que lhe exigem determinadas posturas, que às vezes você até faz sem nem querer. Você está no meio, o aliado lhe exige, olha, estão matando nós aqui, aí não vai fazer nada, não, estão lhe matando nós aqui, não vai fazer nada. Por isso que eu digo que essa discussão e esse diálogo ainda não chegou ao fim. Entendeu? Eu ainda acredito no entendimento e acredito que o governador Carlos Brandão vai ter essa habilidade para levar ao entendimento e acredito que nós vamos ter ainda essa unificação do grupo, que é um grupo só, que está passando por essa tempestade. Então, o passar do tempo, as conversas, as articulações vão chegar a um entendimento. E, mais uma vez, pontuando a minha situação pessoal, doutor Júlio, o seu posicionamento pessoal, eu já reafirmei, eu sou da base do governador Carlos Brandão, apaixonamento, que eu decidi fazer a união em relação à FAMEM. Bem, eu entrei na base do governador Carlos Brandão. Então, a gente está aqui para fazer o quê? Para tentar mediar a mesma situação que nós mediamos na FAMEM, como também para mediar essa situação, para que a gente esteja um grupo unido, forte, e que o candidato, que o governador Carlos Brandão aponte, seja candidato vitorioso. Olha, deixa eu dizer, eu só quero lembrar, né, que quem está falando aqui é um negociador nato, né, não só dos bastidores, né, que você é, mas também publicamente, sem medo de citar, né? Mas eu quero te dizer que assim é muito bom conversar contigo, né? E vou te lembrar que até a eleição e depois da eleição também, né? Nós vamos ainda conversar muito, porque tem muito extrato para tirar aí dessas nossas conversas, né? Olha, volte sempre, tá? O jornal imparcial, a rádio imparcial, né, todo veículo imparcial fica muito satisfeito em ver um prefeito que aceita vir nessa bancada aqui, porque tem muitos que estão pulando fora, né? Eles até gostam da gente, eles até gostam de mim, mas eles dizem, olha, não dá, né? Tu cerca muita gente, né? Felipe, eu que agradeço o convite, ele parabenizar pela sua história, sua trajetória de jornalismo, sempre muito franco, sempre muito técnico, sempre muito observador, então você é uma grande referência de jornalismo, imparcial, essa grande referência, pelo próprio nome, imparcial, então sempre pontua as situações, agradecer pelo convite, sei que nós estamos aqui à disposição, acreditamos muito no potencial do Maranhão, acreditamos muito que hoje o municipalismo vai avançar cada vez mais, a FAMEM vai vir sempre com essa grande pontuação, o nosso presidente Roberto está muito empenhado nessa situação, começamos ali um pouco acanhado, mas logo tomamos desenvoltura, então a nossa mesa diretora, o pensamento da FAMEM, ela está se alinhando muito fortemente, tanto a nível estadual como a nível federal, então eu acredito muito que o Maranhão vai ter grandes resultados e nós teremos grandes surpresas políticas e se Deus abençoar, vai ser nesse propósito aqui que eu coloquei, com uma grande união e uma grande tranquilidade para a classe política e para a governabilidade. Tá bom, e para encerrar e para piorar, quem sabe, né, o municipalismo não vai indicar um vice. Sim. Vai dar isso. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado.